Bom dia, bem-vindo ao meu site ubiratangel.com.br, um site que trabalha temas relacionados à administração. E hoje o nosso tópico é dinâmica de grupo. Então nós já sabemos que a organização é um conjunto de departamentos que operam de forma simultânea visando um objetivo final. Qual que é o objetivo final? A produtividade, que pode ser transcrita de várias formas, inclusive relacionada a lucro. Mas para haver produtividade é essencial que haja interação, trabalho em conjunto, coordenação e harmonia entre esses departamentos e as pessoas que compõem esse departamento. Até que esse feeling se estabeleça, uma empresa nada mais é do que um ajuntamento de pessoas. Isso mesmo, pessoas ajuntadas ali, agrupadas em um determinado espaço físico. Daí é a primeira grande missão de uma empresa ou de uma futura organização: transformar esse ajuntamento de pessoas em um grupo de pessoas. Então vamos à literatura para saber o que o nosso amigo Chavenato fala sobre o que é um grupo de pessoas. O grupo não é apenas um conjunto de pessoas, mas envolve a interação dinâmica entre pessoas que se percebam psicologicamente como membros de um grupo. Os membros de um grupo se comunicam entre si de maneira direta e face a face, razão pela qual cada membro influencia e é influenciado pelos outros membros do grupo. Além disso, o grupo apresenta as seguintes características: uma finalidade, ou seja, um objetivo comum, uma estrutura dinâmica de comunicações e uma coesão interna. Então, o primeiro desafio de uma empresa e de uma futura organização é transformar aquele ajuntamento de pessoas em um grupo de pessoas. Um grupo que tem um objetivo comum, que está ligado, obviamente, ao propósito daquela empresa, o propósito daquela organização. Ou seja, o que ela produz e o que ela oferece para a sociedade. Mas vai além da produção, na medida em que essas pessoas se interagem, elas vão muito além da produção. Aí nós vamos à citação do autor. As pessoas desejam mais do que ter apenas amigos. Elas desejam fazer parte, isto é, participar de um papel dentro de uma organização ou de um grupo. O convívio social e as experiências compartilhadas com os colegas de trabalho situam-se entre as fontes mais poderosas de satisfação no trabalho. Os grupos formam todas as facetas da vida organizacional. O conhecimento da dinâmica grupal ajuda o administrador a ser bem-sucedido. Então é a partir do momento que o administrador consegue fazer a transição do ajuntamento de pessoas para o grupo de pessoas que ele está muito mais próximo de dar vida ao que nós chamamos de organização. Vai muito além da produção por conta da própria interação das pessoas. E à medida que elas interagem de maneira satisfatória, a interação fica cada vez mais dinâmica. O trabalho fica muito mais prazeroso, a harmonia se estabelece e ela está próxima aí de ser uma organização consolidada. Então vamos à literatura. Saber lidar com pessoas individualmente ou em grupos passou a ser um dos maiores problemas da empresa. A fim de se obter o maior rendimento dentro do máximo de satisfação e do mínimo de desgaste. Vou repetir. A fim de se obter o maior rendimento dentro do máximo de satisfação e do mínimo de desgaste. Então, maior rendimento, maior satisfação e menor desgaste. O administrador deve, de um lado, ser capaz de criar condições para que sua empresa atinja da melhor forma os seus objetivos e, de outro lado,
criar condições para que seu pessoal atinja os seus objetivos individuais. Então fica claro, pessoal, quando esse panorama aqui da última citação se estabelece, é que se tem a chamada organização. A dinâmica dos grupos é um passo importantíssimo para que se consolide a questão da organização propriamente dita. E é da organização que nascem as chamadas equipes de alto desempenho. São essas equipes que fazem todo o diferencial competitivo dentro de uma organização. Mas esse tema fica para uma próxima aula. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima aula.